Então, nessa ação penal 504, 52, 41, 84, depoimento do senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. Senhor José Dirceu, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade também que o senhor tem de falar nos autos. Tudo que o senhor falar, aí diretamente vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Doutor Moura, eu prefiro falar. Eu quero depor. Senhor José Dirceu, tem várias questões a serem colocadas ao senhor, mas inicialmente eu queria que o senhor esclarecesse ao juízo o seu patrimônio. O que o senhor tem hoje de seu patrimônio? Eu tenho em Vinhedo uma residência na rua Maracaí 247, no condomínio Santa Fé, que eu comprei o terreno, se não me engano, em 2000, construí a casa durante 4 anos, com recursos que eu recebi da anistia, sessões extraordinárias do Congresso, da venda de uma propriedade de minha esposa, parte da venda dessa propriedade, e também do acordo salarial, a rescisão contratual que eu fiz com a presidência do PT. Essa residência sofreu uma devassa da Receita Federal por causa da ação penal 470, e todo o meu imposto de renda anterior de 5 anos, eu recebi praticamente um atestado de honestidade. Até 2006, doutor Moura, eu vivi de salário, ou de funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo, ou de deputado, ou de presidente do PT. Não tive outra renda, a não ser a anistia, a rescisão, como eu manifestei aqui, as sessões extraordinárias, porque eu fiz poupança. Vamos lembrar que o senhor Gustavo Franco pagou 27,5% de juro real durante 3 anos aos poupadores desse país. Portanto, o meu patrimônio dobrou. Nesses 3 anos eu pude comprar essa casa. Certo. Eu financiei na República do Líbano, no Banco do Brasil, 1.200.000, uma casa. Portanto, que eu tenho uma dívida com o banco de cerca de R$1 milhão. E tenho uma entrada de R$400.000, através da antecipação de um contrato que eu tinha com a JAMP de R$387.000. O escritório de advocacia Rossetti Leite, ou Leite Rossetti, recebeu esses recursos porque foi do escritório que eu aluguei, porque era um espólio. Eu fiz opção de compra, o espólio concordou, eu fiz o empréstimo, o espólio se desentendeu. Eu esperei 2 anos, por isso que a casa tem um valor que é praticamente o dobro do 1.600.000 e tantos que eu comprei. Essa casa na República do Líbano? Na República do Líbano, onde funcionava, está lá ainda, a casa fechada, porque a empresa está fechada desde fevereiro. Na verdade, a empresa começou a ser desativada quando eu fui condenado na ação penal 470, certo? Essa é a segunda propriedade que eu tenho. Eu tenho um terceiro terreno com benfeitoria que eu comprei, certo? Da TGS, certo? Não é uma ocultação de patrimônio, está declarado no meu imposto de renda. O senhor Júlio César Santos comprou 2 propriedades para mim, porque eu não queria ocultar meu patrimônio, porque se eu me apresentasse como comprador, dobrava o valor, aumentava 40%. Aliás, o condomínio Santa Fé, depois que eu mudei para lá, mudou condomínio de luxo. Nunca tinha sido, mas a imprensa passou a tratar como condomínio de luxo. Que propriedades são essas? Essa casa, que também está declarada, essa benfeitoria está declarada no imposto de renda. Casa essa que depois eu reformei. Certo? Como o senhor conhece pelos autos, eu vou falar sobre isso, eu reformei a casa. Mas que terreno é na é Rua esse? Xingu, porque como são casas anexas, Sim, mas sim. são... Em Vinhedo também? Em Vinhedo, no mesmo condomínio em Vinhedo. Certo? Tem algumas coisas que nós temos informações aqui, o senhor já disse, mas eu gostaria de ouvi-lo para não cometer nenhum equívoco. Não, fica à vontade. Né? Por aqui isso, para prestar esclarecimentos. então essa casa em Vinhedo é junto com aquela outra? Não, são separadas. Separadas. Até eu não entendi por que a Justiça de Vinhedo sequestrou o meu bem de raiz. Que é uma casa que eu comprei construí antes de 2005 e foi passado pela Receita toda a prestação de conta, certo? E a Receita comprovou
a origem dos recursos, todas as notas fiscais, a previdência, a construção da casa. Então essa casa, essa segunda casa em Vinhedo, ou terreno, quem comprou foi o senhor Júlio Santos. O Júlio César Santos, TGS, a empresa dele, comprou a meu pedido e eu paguei ele paguei ele e pagamos dívida do antigo proprietário, que ele devia o condomínio vários anos e devia também o IPTU. Certo? Essa compra foi aproximadamente 200 quando? E tantos mil reais. Mas em que ano o aproximadamente? doutor, o senhor não se recordar, o senhor pode não se mas a compra, eu comecei a fazer essa compra em 2009 e 2010, acho que ela concluiu, porque ele tinha um problema, ele não tinha alvará de construção e habites. Eu não entendo como é que se constrói uma casa num condomínio, né, a prefeitura. E quando eu descobri isso, eu pedi, por isso que até um e-mail meu, que parece que eu estou procurando, não é fato, pelo contrário, eu queria registrar esse terreno com a prefeitura e pedir para o seu Júlio César Santos que ele regularizasse a situação na prefeitura e no condomínio, regularizasse o alvará, o habite e autorização de construção. Mas aí o senhor comprou esse imóvel, foi o senhor que fez o pagamento, então, diretamente ao antigo proprietário? Ele por TEDs. Ou o senhor passou para a TGS e ela pagou? A TGS comprou e eu comprei da TGS depois. Essa foi a operação. Como foi... Então foram 2 contratos. 2 contratos. Ele fez um contrato, suponho, eu fiz o contrato com ele. Certo. E eu registrei na integração do imposto de renda dessa casa. Como eu tenho a minha casa da Maracaí registrada e um terreno anexo a Maracaí. O senhor não fez a transferência no registro imobiliário, nesse caso? Ou fez? Era essa a função dele, doutor. Porque ele não tinha nenhuma relação com meus contratos, com a minha consultoria. Nesse caso, apesar que ele foi um dos associados comigo desde 1998, que eu desativei a empresa porque me elegi deputado federal e eu não queria atuar na área que nós tínhamos estabelecido, só voltei a atuar em 2006. Até a imprensa disse que era uma empresa fantasma. Não era uma empresa fantasma, uma empresa desativada que estava na residência dele ou um imóvel que ele tinha alugado. Mas assim, quem pagou o primeiro proprietário? O primeiro proprietário transferiu lá, não sei se é o primeiro. A TGS pagou. Transferiu para a TGS. A informação que eu tenho é que a TGS pagou. TGS que pagou, não foi o senhor então? Não, eu paguei para a TGS. Tá. Mas desde o início, quando a TGS comprou, era já pedido do senhor? Era pedido meu. Como eu deixei claro para o senhor. E daí o senhor comprou e transferiu o dinheiro da TGS? Transferiu o dinheiro da TGS. O senhor transferiu pessoalmente ou através da JD? Não, pelo contador, pela JDA. Antecipação de lucro. O senhor transferiu como antecipação de lucro? Grande parte. Isso aí é uma questão que eu vou discutir na Receita, porque nos autos diz que há uma diferença entre a minha movimentação bancária e os rendimentos. Essa diferença é por causa de antecipação de lucro. Não existe diferença. Mas eu não tenho na minha conta bancária, nem da JDA, nenhum dinheiro que não tenha origem, nenhum destino que não tenha comprovação em nota fiscal e em comprovantes fiscais. Quem que figurou no contrato entre a TGS e quando o senhor adquiriu? Foi o senhor ou foi a JD? Não, fui eu, pessoa física. Pessoa física. Sim, senhor. Tá. E o senhor pagou isso daí transferindo das suas contas para o Júlio, ou como é que foi essa operação? Não, eu já expliquei, o senhor, vou repetir. A JDA pagou como recurso meu de participação que eu tinha no lucro da empresa todos os meses. Ah, sim. Então, os lucros que o senhor tinha lá, ela transferiu diretamente para o senhor Júlio. É uma antecipação de lucro, uma operação. Sim. Não, eu só estou querendo ter a descrição da operação. Certo. E depois o senhor estava mencionando de um outro imóvel ainda? Não. Comprei um terreno do lado esquerdo da casa por volta de 2008, 2009, por R$70 mil. Se não me engano. Esse com a TGS também? Não. Comprei direto com o proprietário. Mais alguma coisa? Não. Patrimônio não. Alguma propriedade em nome da JD? A JD comprou, que a TGS comprou uma casa na minha cidade de Passa Quatro para minha mãe residir e depois a JDA o pagou. Isso tudo está documentado e contabilizado também. E como é que foi essa operação aí Não, eu comprei. 4 passos? Eu comprei a casa para minha mãe. Meu pai trabalhou 47 anos, viveu 57, que minha mãe nunca conseguiu comprar uma casa. Eu primeiro
providência que eu tomei quando comecei a trabalhar como consultor de advogado foi comprar uma casa para ela. Foi paga a casa e eu paguei depois para a TGS. Quando foi essa aquisição, aproximadamente? Não é 2004, como se diz, porque a JDA foi constituída em 2006. Eu não era ministro mais, tenho certeza absoluta. Essa casa foi comprada entre 2006 e 2007, porque nos autos está que ela foi comprada em 2004, não foi. E o senhor também, nesse caso, utilizou a TGS? Solicitou? Sim, senhor. Quem fez a aquisição, então, do proprietário foi Júlio a TGS? César Santos, conforme ele declarou, inclusive, nos autos. E esse imóvel daí foi feito algum contrato entre o senhor ou a JD com a TGS? Sim, senhor. Com a JD, pelo que eu entendi. JD. Está declarada como imóvel na JD. Sabe se foi feita a transferência imobiliária? Não sei, não me lembro. Eu preciso ver na JDA isso, com a contadora, com o próprio Júlio César. Os valores, o senhor se recorda? Se não me engano, R$250 mil. Tem uma informação. Sim, senhor. Esse contrato, num documento aqui de relatório de análise 460, está no evento 68 do processo 503, 1859, 24, que instrui esses autos. Tem um e-mail aqui do senhor Júlio César, em 21 de 5 de 2008, imóvel de Passa Quatro. Exatamente. Yolanda Tato, quem que é? É contadora da Unicom, a empresa que me presta serviços como contadora. Aqui tem um e-mail zedirceu@uol.com.br. Sim, senhor, meu e-mail. E-mail que o senhor utilizava. E o e-mail diz aqui o seguinte: o senhor anota, veja com Júlio César, vamos fazer o contrato da casa de P4 e começar a pagar R$10 mil ao mês. JD, o senhor pode me esclarecer? Exatamente, eu pedi que a JD comprasse a casa e pagasse. Eu autorizei, porque eu era controlador da JDA. Consta aqui que foi por R$260 mil. Pode ser. 10 mil sinal, 250 mil. Sim, senhor. Eu falei 250 porque eu tinha me esquecido do sinal. E como é que isso foi efetivamente pago daí? Sim, senhor. E como foi feito esse pagamento? A JDA pagou mensalmente. Transferência bancária? Transferência bancária. A JDA só pagava por transferência bancária. Transferência bancária para o meu TGS ou para o Júlio César? Para a TGS. Nesse mesmo documento, sim, senhor, nesse mesmo relatório de e-mail, tem a referência a um e-mail aqui em 14/7/2011, que envia, na verdade, a Luiz Eduardo, no caso, para o senhor Júlio César, que envia o contrato desse imóvel, prédio residencial, Alameda Xingu 300, loteamento denominado Parque Vale da Santa Fé, em Vinhedo. É esse imóvel. Terreno com prefeiturias. Esse é esse imóvel que a TGS adquiriu. Sim. E depois você passou, senhor? Sim, senhor. E depois consta aqui o preço, R$110 mil. Porque foi pago o que ele tinha de atrasado de PTU e de condomínio. Ele tinha dívidas. Mas aí, porque eu comprei o terreno com uma casa que não estava terminada, estava totalmente abandonada, em condições péssimas, por causa da infiltração, por causa da queda do telhado, por causa do abandono, porque não estava terminada a casa. A piscina só tinha a parte de concreto, a churrascaria só tinha o mármore e a sauna só tinha a sala. E estava totalmente abandonado, 2 salas, 2 quartos embaixo da casa. O mezanino não se sustentava, tinha problemas que estava cedendo por causa da péssima construção das estruturas. Por isso que a casa se desvalorizou. E o senhor fez esses pagamentos, R$110 mil, também por transferência bancária?
Doutor Sérgio Moro, quem fazia os pagamentos era a JDA, o Luiz Certo. Eduardo e a Unicom, certo? A autorização que eu dei foi para fazer os pagamentos. Todas essas propriedades. Depois, seguindo ainda aqui, tem um e-mail anterior, de 15/9/2009. Esse caso é um e-mail do senhor Júlio César para um tal de Valmir Galo. Talvez seja o vendedor, não sei. Não, o vendedor é seu Camilo e esposa. Ele é pequeno construtor e tem terrenos no condomínio, à venda. Mas daí desse mesmo imóvel, esse contrato que é apresentado nesse e-mail, daí o preço é de 40 mil de sinal, depois 60 mil em parcela, 84 mil relativo a débitos de condomínio e 316 mil reais, acho que dá um total aqui de, teria que fazer uma conta, mas de cerca de 500 mil reais nessa transferência anterior. Eu conheço esse contrato que está nos autos. Eu não tinha conhecimento desse 300 mil reais. Para o que me foi informado, eu não compraria se fosse esse valor, estou sendo franco com o senhor. Eu comprei porque o imóvel estava deteriorado e mais porque ele construiu praticamente um alojamento para operários dele que estava numa situação de insalubridade, estava degradando praticamente o valor das casas ao lado, e ele tinha uma outra casa que não estava terminada ao lado do terreno, que ele vendeu também, se não me engano, para um casal de médicos que foi reformada. Né? Eu tomei conhecimento mas eu não tinha conhecimento desse pagamento. O senhor não mencionou que a TGS e o Júlio César compraram por sua solicitação esse imóvel? Comprou esse imóvel e a informação que eu tinha é que ele tinha custado 200 e tantos mil reais, pagando as dívidas todas do imóvel que havia com o imóvel. Essa informação de 500 mil reais eu desconheço. Tomei conhecimento nos autos. Como eu estou preso, totalmente sem nenhuma condição, e não posso ir atrás dos investigados para me informar, para obter informação, eu não fiz. O senhor não sabe me explicar, então, por que o contrato... A primeira compra foi por 500 e o senhor eu daí desconheço faz o que se contrato pagou por 500 mil 110. reais por essa casa. Para mim, ela foi comprada por 200 e tantos mil reais. O senhor mencionando que ela foi comprada por 200 mil reais, como é que o seu contrato depois tem um valor menor posterior? Como um contrato menor? Tem um valor maior de 500 mil reais. Não, veja bem, tem um contrato inicial da compra da TGS. Esse contrato está apontado aqui cerca de 500 mil reais. Sim. Aí o seu contrato com a TGS, o senhor comprando esse imóvel, está de 110 mil reais. Porque pode saber como é que foram pagos, se eu não paguei diretamente os impostos atrasados no condomínio. Isso eu preciso verificar, doutor. Mas não constaria no contrato daí essa pagamento à parte desses condomínios? Pelo que está no contrato, não constou. Eu tenho que tomar conhecimento disso. No contrato inicial lá da compra da TGS, desse imóvel, tem a referência lá das verbas atrasadas. Tem. 84 mil, 76 mil débito de condomínio e 7.500 na prefeitura municipal. Já não foi acertado esses pagamentos? Não, entre na os primeira 115 vez? mil reais, não. Os 115 mil reais do pagamento para o seu Camilo, acho que exclui esse valor. Por isso que eu estou dizendo que paguei pela casa mais de 200 mil reais. O que me foi informado e eu autorizei foi pagar os impostos atrasados, pagar IPTU, pagar o condomínio, dívidas que tivesse e comprar a casa por 200 e tantos mil reais. Essa compra, por exemplo, acho que até já perguntei, até pergunto, desculpo, peço desculpas se eu estou sendo repetitivo, mas eu não sei se entendi. A TGS faz esse contrato com esse Floriano, o vendedor aqui. Isso. Né? O contrato é de cerca de 500 mil aqui. Esses pagamentos, final de 40 mil, depois parcela de 60 mil, os 316 mil, ou os débitos atrasados, o senhor ou a JD transferiram para a DGS? Eu não acompanhei isso, doutor. Não? Eu não posso afirmar aqui. Seria leviano da minha parte.
Bem, mudando um pouco aqui, depois talvez voltando nessas questões. Sim, senhor. A acusação afirma que o senhor teve participação na indicação, nomeação do senhor Renato Duque para o cargo de diretor da Petrobras. Sim, senhor. O senhor confirma? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Inclusive vou tomar por base o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, doutor. No governo, a indicação, como em todo governo, vem da base partidária do próprio governo, de ministros, parte da equipe de transição, não é uma indicação exclusiva. Isso é uma composição política, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, acabou de estar tendo agora em Portugal, e na Espanha acabou de acontecer isso. Aliás, o Podemos está exigindo 5 ministérios publicamente para participar do governo do Partido Socialista Operário Espanhol. Certo? A composição do governo, portanto, foi feita assim. O papel da Casa Civil é receber todas as indicações de todos os ministérios, primeiro escalão, de todas as empresas estatais ou autarquias, analisar na Casa Civil, porque há órgãos especializados nisso, desde a ABIN até o Gabinete de Segurança Institucional ou a própria Secretaria-Geral da Casa Civil, que analisa os antecedentes, competência técnica, a folha corrida, a história na empresa, a história política, os interesses que estão envolvidos políticos de forma transparente. E todos esses nomes, tudo passa pela Casa Civil. Se for assim, doutor, eu indiquei todos os diretores, todos os presidentes estatais, todos os ministros do governo. Sim, mas o senhor teve alguma, vamos dizer, alguma participação especial? Não, nenhuma preferência, nenhuma participação especial, só conheci o doutor Renato Duque depois que ele já estava. Certo? Ninguém me procurou, não assumi compromissos com ninguém sobre a indicação do doutor Renato Duque, ou do Nestor Severo, ou do José Eduardo Dutra, certo? Ou do doutor Estrela, ou do ficar ou sair o antecessor do São Paulo, Roberto Costa. Certo? Simplesmente, certo? A indicação do senhor Renato Duque decorreu porque setores do PSDB, eu não vou dizer que foi o senador e ex-governador Écio Neves, porque ele não conversou isso comigo, não pediu isso para mim. Eu estou dizendo, a informação que me chegou é que havia uma indicação do PSDB em Furnas, que aliás é pública e notória em Minas Gerais, no país, sou Dimas Toledo, isso é pública e notória, não há nenhuma, certo? Não digo que é oficial do PSDB, para ser bem claro. E a indicação do senhor Renato Duque prevaleceu nesse sentido, não porque houvesse uma preferência para o senhor Renato Duque, porque não havia nenhuma óbice técnica, profissional, com relação ao comportamento dele como cidadão, certo? E ele foi indicado para a diretoria da Petrobras. Não se pode dizer que eu escolhi e indiquei o Renato Duque, mas também não se pode dizer que eu não tive participação, porque eu seria uma pessoa completamente. Não é da minha índole, nem da minha história fazer isso. Certo? Eu assumo as minhas responsabilidades. Agora, eu não posso assumir responsabilidade que não é minha. Eu só assumo as minhas. Certo? Eu, como chefe da Casa Civil, e o presidente foi muito claro ao dizer isso aqui e ao afirmar que, claramente, certo? Que ao final desse processo, o declarante, ex-presidente Lula, concordava ou não com o nome apresentado, a partir dos critérios técnicos credenciável indicado, como é normal em qualquer governo presidencialista. Certo? Agora, atribuir a mim, eu assumo as responsabilidades e assumirei nessa causa aqui, nesse processo, que eu tenho. Agora, não aquilo que eu não tenho. Sim. Porque essa lenda, doutor, eu fui contraparente do doutor Renato Duque, eu fui parente, entendeu? Ela percorreu 10 anos da minha história, da minha vida, de 2005 a 2015. Né? Eu sempre... que o senhor tem para falar? Não, eu estou falando para o senhor, estou esclarecendo o senhor disso. O senhor teve com ele, depois da nomeação dele, que ele foi aprovado, o senhor manteve algum relacionamento com ele? Pouquíssimo relacionamento, ele esteve na Casa Civil, como é natural, depois. Eu acho que até num dia que tinha algum ato, haviam vários amigos lá, vários empresários, vários diretores de empresas estatais. E eu estive com ele depois, o senhor vê, só estive com ele depois no casamento da filha dele. Certo? Porque o doutor Renato Duque, não sei se é público, se o senhor sabe, ele é de Cruzeiro, como era o doutor Márcio Tomás Basto. Sim. Cruzeiro e Passa Quatro, quando tinha
esse país tinha ferrovias para passageiros, tinha um circular praticamente entre as duas cidades. Eu sou nascido em Passa Quatro, no sul de Minas, não em São Paulo, em Santa Rita de Passa Quatro. Gostaria de ter nascido também, mas não nasci. Nasci em Passa Quatro, tenho essa honra de ser mineiro. E o Dr. Renato Duque, a esposa dele é de Passa Quatro. E durante o período que eu fiz o curso primário, talvez por isso que começaram a dizer que eu sou contraparente. Eu não sou contraparente do Dr. Márcio Tomás Basso, e no caso, o Dr. Márcio Tomás Basso, a família dele era ligadíssima a mim. Porque o pai dele foi médico dos meus avós e foi padrinho de casamento dos meus pais. Mas o senhor teve no casamento da filha dele, teve mais relacionamento? Depois disso eu tive relacionamento com ele, está nos autos, participei de vários jantares, alguns na casa ou do Dr. Milton Pascovitch, que é um delator, ou do Júlio Camargo, não a meu pedido, a convite deles. E agora é fácil falar que foi meu pedido, mas a convite deles. Esses encontros foram antes e depois do seu período na Casa Civil? Não, isso já é 2009, 2010, e depois que o Dr. Renato Duque saiu da diretoria da Petrobras. Durante a Casa Civil eu não tive nenhum contato